Opa, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que esteja assistindo, porque hoje o vídeo vai ser intenso. Então, senta na sua cadeira, ajeite as suas costas, porque hoje ainda vou falar sobre ele, o filósofo que inspirou Chaves, inspirou algumas gerações, o filósofo que não devia ser esquecido pela humanidade, o filósofo que mora embaixo do barril. Estamos falando dele, Diógenes de Sinope, ou também Diógenes, o cão. Não se sabe ao certo da sua biografia de Diógenes, mas as únicas coisas que se sobraram são apenas lendas e mitos que ocorreram devido ao seu processo histórico que foram desgastados de seus pergaminhos e escritas. Mas existem histórias que dizem que Diógenes vivia com seu pai, um arganhador de moedas, só que em um certo dia ele foi acusado de falsificar essas moedas, então ele saiu da sua terra natal e passou a viver em Atenas, e por conta disso ele acabou vivendo em uma extrema pobreza sozinho. Mas a única coisa que Diógenes os tem foi o seu barril, o seu bastão e a sua lamparina. Agora que já falamos de Diógenes, vamos direto à sua filosofia, o cinismo. Bem, o cinismo, antes de tudo, não foi criado somente com Diógenes, foi criado também pelo discípulo de Sócrates, Xenócrates, mas foi com a presença de Diógenes que ela ganhou maior destaque. Agora, o cinismo, ela vem do grego e ao pé da letra ela quer dizer filosofia de cachorro. E como vocês podem ver em algumas obras, até mesmo em algumas esculturas, você pode ver Diógenes ao lado de cachorros. Bem, o cinismo, ela prega principalmente o desapego aos bens materiais. Acredita que para o indivíduo alcançar a felicidade, ele precisa primeiro desapegar-se de tudo para assim ser verdadeiramente feliz com o pouco que tem. Só para provar que Diógenes não estava de brincadeira com seus ideais, uma das anedotas dizia que ele estava com muita sede e a única coisa que ele viu foi uma fonte com água. Então, apressadamente, ele usou uma espécie de que era mais ou menos um copo a suporte para facilitar na pega de água. Enquanto isso, ele olhou para a direita e viu que uma criança estava usando somente as mãos. E então, com isso, ele viu que não precisava dessa cuia. Então foi assim que ele olhou para trás e ele viu a primeira pessoa que estava na sua frente e deu diretamente a cuia, mostrando que era totalmente um bem desnecessário. E ele até exclamou dizendo: "Poxa, como pude me corromper desta forma?" Outra anedota dizia que Diógenes estava no seu barril, estava lá descansando, tomando seu banho de sol, quando de repente aparece um dos imperadores mais renomados de sua época, ele mesmo, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande viu a situação do pobre rapaz e até perguntou a Diógenes: "Me diga, meu rapaz, o que eu poderei fazer por você?" E então o cínico lhe teria lhe respondido de uma forma: "Não tire de mim o que você não pode me dar, então vai lá, me deixe ver o sol", mostrando a sua despreocupação referente às suas necessidades básicas que já estariam totalmente cumpridas para ele. Entretanto, independente dessas anedotas serem verdades ou não, mostra o quanto a prática de Diógenes ia mais também, não só na teoria, mas também no ato de fazer, já que antes de Diógenes, os filósofos eram só na teoria, como por exemplo Sócrates, Platão, Aristóteles e os filósofos naturais. Mas quando chegou Diógenes, já foi mais diferente. Ele queria não só a teoria, mas também aplicá-la, fazer dela o seu cotidiano e modo de viver. Outra anedota interessante sobre essa prática, eu tô te falando, Diógenes merece muito ser respeitado. Que ele tinha ouvido de Platão que o ser humano é como se fosse uma galinha sem pena. Aí então, no dia seguinte, com Platão ensinando aos seus discípulos, ele tacou-lhe na mesa essa galinha sem pena e ainda disse: "Aí está o seu ser humano." Ele não é por acaso feito pelo Diógenes, é totalmente proposital, porque
É do humor que nos gera um pensamento, e desse pensamento já nos gera interesse pela filosofia. Mas como de sua época, sua filosofia foi um pouco pejorativa, entendida de maneira equivocada o que as pessoas entendem nos dias de hoje sobre ela. E agora eu fico com uma certa citação que o Diógenes já fez. Vendo uma mulher prestes a fazer um tratamento de beleza, Diógenes lhe diz: "Você cigano, se faz isso para vivos, e se faz para os mortos, faça rápido."